Então, agora vamos para a palavra do Senhor. Por favor, abram a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 3, onde vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal assim com a mão. Amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Aleluia. Vamos começar pelo versículo 1, que foi o que a gente leu. E é bom saber que Zacarias foi um profeta que viveu num tempo onde Jerusalém estava saindo de um tempo de cativeiro, de escravidão, 70 anos, debaixo das garras de reis inimigos, da Babilônia, da Pérsia, e agora ela tinha que reconstruir não só questões físicas, a cidade estava muito destruída, muito acabada, eram muitas perdas, e também tinha que ser reconstruída espiritualmente. Daí então, já saibam, irmãos em Cristo, que o Senhor vem falar ao coração de tanta gente, que depois de um período de perdas, depois de um período onde é possível sentir traumas, sentir que as coisas não estão como deviam, que não foi um tempo bom, e há uma necessidade de reconstrução física, reconstrução de laços, reconstruções visíveis, mas também uma reconstrução espiritual, algo que seja feito dentro da pessoa, algo que faça com que o sentimento se transforme, com que o ânimo volte, com que a certeza de uma ligação com Deus aconteça. Então, é isso que a palavra do Senhor vem falando ao nosso coração. É bom também não confundir esse Josué, que é um sumo sacerdote desse tempo aí do profeta Zacarias, com o outro Josué, que foi o sucessor de Moisés, que viveu muito tempo antes disso que está aí. Queridos, a palavra no versículo 2 vai falar de Jerusalém. Quero que você preste muita atenção nisso. Mas o Senhor disse a Satanás que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Então vejam, no versículo 1, a palavra está sendo dirigida a Josué. Josué era o sumo sacerdote. E ser um sacerdote significa ser um representante. Um homem, segundo o que o próprio Deus instituiu, ele deve ser o sacerdote da casa e, portanto, o representante daquela casa. Josué era sumo sacerdote em Jerusalém, portanto, um representante do povo de Jerusalém.
Um sacerdote sempre representa pessoas diante de Deus. Eu gosto sempre de dizer que é ao contrário do profeta, porque o profeta representa Deus diante das pessoas. Josué, sumo sacerdote, está recebendo uma palavra a respeito do seu povo Jerusalém. No Antigo Testamento, Jerusalém representa um povo que tem aliança com Deus, porque em Jerusalém estava o templo, amém? Pode dar um amém aí. E no templo estava a Arca da Aliança, amém? E a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então entendam assim, Jerusalém era aquele povo que tinha a presença de Deus em seu meio. No Novo Testamento, Jerusalém foi substituído, sabe por quem? Sabe? Pela igreja. Porque a Bíblia diz que nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo. Quem está acompanhando? Portanto, uma espécie de casa espiritual. Igreja não é prédio, a gente sempre diz isso, e todos aqui devem aprender. Mas igrejas são pessoas que possuem a presença de Deus. Por que Jerusalém estava assim? Por que passou por um tempo de cativeiro? Justamente porque, em determinado momento, ela ignorou a aliança que tinha com Deus. Ignorou o fato de Deus ter escolhido Jerusalém. Por quê? Porque ela era mais bonita que os outros? Não, Deus escolheu. Ele escolheu Jerusalém e fez uma aliança com ela. Mas num dado momento lá, eles ignoraram essa aliança, eles abandonaram ao Senhor, não se importavam mais com a sua presença, achavam que podiam viver por conta própria, aderiram aos movimentos das nações que estavam ao redor, e com isso então o Senhor também se afastou deles e permitiu que passassem um tempo terrível. Isso pode acontecer conosco também. Pode acontecer com alguém na igreja também. Quando? Quando por alguma razão faz a mesma coisa que fez Jerusalém e acha que pode viver sem Deus. Ignora a aliança que Deus tem com a igreja. A aliança no corpo e no sangue de Cristo, para fazer de nós, quem? O povo escolhido, uma nova Jerusalém, uma casa espiritual onde tem a presença do Espírito Santo. Amém, meus amados? Mas a palavra certamente vai alcançar aquele coração que hoje pode pensar num tempo de perdas, num tempo de acontecimentos ruins, não só fisicamente. Não estamos só aqui diante desta palavra que fala de uma Jerusalém tanto física como espiritual. Então nós estamos falando assim que alguém pode viver perdas físicas de fato, perda de dinheiro, perda de status, perda de posição, perda de comunhão, perda de paz, perdas de alegria, e isso pode acontecer? Pode. E o Senhor então está falando com o povo assim. O Senhor ainda tem uma palavra para um povo deste? O Senhor está ali dando uma visão para Zacarias, o profeta, a respeito de Jerusalém. Sim. E, para que a coisa fique até pior do que pode parecer, quem é que estava ali, presente naquela visão de Zacarias? Quem? O Satanás. Fazendo o quê? Volta lá no versículo 1.
acusando. Então imagine, lançando os pecados de Jerusalém diante daquela situação, lembrando dos erros da idolatria, lembrando dos erros, das escolhas feitas por Jerusalém, apontando, incriminando, dizendo a todo custo que Jerusalém não merecia nem sequer ter uma palavra de Deus na vida deles. Você acha que Satanás hoje parou de fazer isso? Você acha que ele não está olhando para a nossa vida e a intenção dele é em todo tempo lançar no nosso próprio rosto os nossos pecados, os nossos erros? Afinal de contas, pecamos ou não? Erramos ou não? Vacilamos ou não? Caímos ou não? Somos ou não tantas vezes como Jerusalém? Sofremos ou não tantas vezes as perdas que Jerusalém sofreu? E aí, em cima disso tudo, quem é que está ali apontando o dedão sujo? O próprio Satanás. Daí as nossas batalhas espirituais, daí os nossos sofrimentos, que além de estar nas contas que nós podemos fazer daquilo que nós perdemos, em termos físicos e também espirituais, ainda sentimos esse peso da acusação de Satanás. Ele usa pessoas para acusar, ele usa pessoas para apontar, ele usa situações para você se sentir a pior das pessoas. E representando o povo desse tempo estava lá Josué naquele tempo. Amém, meus amados? O que a gente pode pensar sobre isso? O que aconteceu depois desse cativeiro? Como é que Jerusalém vai recomeçar? Seria ela agora uma cidade restaurada espiritualmente? Seria ela agora livre de qualquer erro? Não voltaria ela a pecar? Teria o seu entendimento realmente, completamente transformado pelo tempo da escravidão? Deixa eu dizer claramente, tanto no que diz respeito a Jerusalém quanto à igreja, não é assim. Nós temos uma dificuldade terrível de se restaurar por nós mesmos. Os momentos difíceis, eles podem representar uma reflexão sobre os nossos caminhos. Mas não são as dificuldades que nos purificam. Não são as dificuldades que nos transformam. E a gente vê isso nessa palavra. Acho que todos já conseguiram entender o que estava acontecendo ali. Então nós vamos para o versículo 3 agora. E olha o que diz a palavra do Senhor, olha como continua essa história. Ora, Josué, ele estava diante daquele anjo que ali estava falando com eles. Mas Josué estava vestido com roupas muito sujas. Pensem então, o que significa essas roupas sujas? Não era que ele tinha andado pelo barro e não tinha um tanque para lavar, não era esse tipo de sujeira. Obviamente, meus amados, que aí esta palavra aponta para um sacerdote, um homem que representava um povo, e tanto como o restante do povo, tinha a roupa suja pelas escolhas erradas, tinha as suas roupas sujas por estar vivendo afastado de Deus, tinha as roupas sujas, inadequadas pelos traumas que carregava, pelo sofrimento que viveu debaixo das garras de reis inimigos. Enfim, essas roupas sujas de Josué, elas representam o sentimento que a gente tem sobre nós mesmos
quando nós estamos assim, num tempo em que tudo precisa recomeçar, em que é necessário um recomeço. É necessário, a gente sente. Irmãos, não é porque alguém da igreja falou, mas é porque o Espírito Santo usou alguém para falar, que não dá para comparar. O tempo em que você está com Deus, e Ele apontando os caminhos, e Ele livrando da escravidão do Egito, e quando chega naquele beco sem saída, porque de um lado estava o Mar Vermelho, e de outro estava o exército de Faraó, e o Senhor abre aquele mar e coloca um povo para caminhar num lugar inabitável, ou inandável, eu quero dizer assim, né? Inandável, né? Um lugar inandável, quer dizer, não dá para andar no deserto, irmãos, é complicado, mas o Senhor andou com esse povo, o Senhor esteve com ele, e a promessa que ele havia feito de chegar numa terra prometida, ele cumpriu e levou esse povo até lá. Caminhar com Deus é assim, é não saber para onde vai, mas saber quem está guiando, é não saber no que fim que vai dar, mas saber que esse fim é planejado pelo Senhor. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter vontade de comer carne, vai ter vontade de beber água limpa, e às vezes não é na hora certa que ela vem, mas o Senhor está ali para providenciar em todo o tempo. Pior foi depois, quando já estavam com a terra prometida na posse deles, e que o Senhor já havia dividido aquela terra que eles não trabalharam para ter, e já estavam prosperando naquele lugar, e de repente resolvem esquecer de tudo que Deus havia feito na vida deles. É por isso que as roupas estavam sujas. Amém, meus amados? Mas o versículo 4, que vai ser o desfecho dessa palavra, diz que o anjo, ele tomou a palavra, e ele disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. Tire as roupas sujas deste ser, está falando de Josué, né? Deste ser maravilhoso, deste ser elegante. Está falando, tire as roupas sujas deste ser inteligentíssimo, capacitado. Não, tire as roupas sujas deste ser que, assim, olha gente, que exemplo de pessoa. Não. Sabe como é que Deus está falando sobre o Josué e que ele representando Jerusalém? Sabe como que Deus está comparando, Deus está dando uma qualidade para Jerusalém. Deus, através deste anjo que está ali, o anjo do Senhor, como é que este anjo do Senhor está qualificando Jerusalém naquela situação, por você ver o estado que chegou esse povo. Até quero voltar no versículo 1, eu acho, não sei se no 1 ou no 2, volta aí, Raíza, quero ver. É no 2. Olha lá no finalzinho do versículo. A palavra diz assim: sim, que o Senhor que escolheu quem? Jerusalém. Então o Senhor escolheu Jerusalém. Então ele te repreenda, Satanás. Afinal de contas, Jerusalém, Josué, todos estão entendendo que Deus está falando com o mesmo povo? Com o representante do povo? Olha o que Deus está falando. Por acaso, agora, irmão, pode ser que você, diante de uma palavra como essa, se veja no lugar do Josué. Deixa eu dizer, não tem perfeito aqui. Tem muitos que estão sendo aperfeiçoados. Eu diria que não tem vaso acabado aqui. Tem vasos de honra, tem vaso que já está mais bonito, um vaso mais bonito que o outro, só acredito que tenha. Mas que todo vaso aqui continua nas mãos do oleiro, eu não tenho dúvida. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Ainda bem, né, irmão? Porque só faltava ter uns acabados aqui e outros mal acabados.
e não ter mais jeito de continuar essa reconstrução, esse acabamento. Não, nós estamos nas mãos do Senhor e Ele está... O que diz a palavra? Que a obra que Ele começou, Ele há de terminar. E essa obra é onde? É na nossa vida. É uma obra de restauração. Amém? Mas vamos lá. Como é que o Senhor qualifica Jerusalém? Como um toco de lenha tirado do fogo. Olha o que o anjo está dizendo para Satanás, viu? Por acaso eu não sei que Jerusalém é igualzinho um toco de lenha tirado do fogo? Na tradução que eu usei minha vida toda, a Revista Corrigida, falava de um tição, né? Quem conhece essa tradução? Por acaso não é um tição, a sua está assim? Olha aí, né? Por acaso não é um tição tirado do fogo? Irmãos, o que é isso? O que significa isso? Imagine, você sabe, talvez hoje, Dia das Mães, você já fez um churrasquinho, ou se não, esses dias mesmo, mas todos aqui sabem como é que é colocar uma lenha no fogo para queimar. A gente sabe que uma grande maioria vira pó mesmo, né, Branco? Já não tem mais nem só pó. Mas não sempre fica uns toquinhos que não queimou inteiro? Sempre fica aquele pedacinho que resistiu, que está lá, queimadinho, mas não acabou ainda. O que o Senhor me mostrou? Me mostrou gente que foi queimado na vida, queimado por muitos ataques, por muitos enfrentamentos. E alguns destes fizeram com que a pessoa tomasse um caminho errado. E veio sendo queimado. Veio sendo queimado. Veio sendo queimado. Sabe o que significa isso? Veio sofrendo. Vem ardendo por dentro. Vem parecendo que vai acabar. Tem casamento que parece que vai acabar, tem relacionamento que parece que vai acabar, vai terminar no fogo. Eu creio que tem filhos que parece que vão se queimar totalmente. Eu creio que tenham situações jurídicas que parece que vão acabar totalmente queimadas pelo fogo. Eu creio que existam situações de enfermidade, tanto físicas quanto espirituais, que olhando, parece que vão terminar em cinzas. Mas o Senhor está olhando para Jerusalém e dizendo: não, esse meu povo que tem uma aliança comigo, esse povo que crê em mim, esse povo que eu escolhi, não terminará em cinzas. Ele é um tição tirado do fogo, ele é um toco queimado, parecendo que não serve mais para nada. Mas eu quero trabalhar na vida deste tição. Aleluia. Aleluia. Sabe o que me lembra isso, irmão? Do filho pródigo, que estava bem na casa do pai, mas achou que tinha que fazer um giro por fora. E foi parar num chiqueiro, mas depois voltou. E quando mesmo aquele irmão mais velho, que nunca tinha saído da casa do pai, achava que ele ia tomar um belo de um pitoco e que daí para frente as coisas iam mudar, o que o pai falou? Corram aqui, peguem roupas novas para ele, coloquem uma sandália nos pés dele, coloquem um anel no dedo dele, que o meu filho estava perdido e ele voltou. Se tem alguém aqui querendo essa restauração que Jerusalém teve, eu quero dizer pela palavra do Senhor, que o Senhor não está exigindo perfeição. O Senhor só está exigindo um retorno. Um retorno. Ele só quer
que você volte. Ele só quer que você se lembre dele e que você tenha no coração a certeza de que ele sempre vai te receber, porque ele é fiel, porque ele te ama, porque ele te escolheu, porque não é pelo teu merecimento, não é pelas coisas que você faz, mas é pelo passo que você dá em direção a ele. Dê roupas novas para o meu filho, porque ele voltou. Troquem as vestes de Josué, porque ele é o meu escolhido, aleluia. É o Senhor quem repreende Satanás na tua vida, não você. É o Senhor quem traz uma novidade de vida. E por que ele faz isso? Porque ele é bom, porque sua misericórdia é para sempre. Eu quero ler um último versículo para encerrar essa palavra, está lá em Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3. Olha que interessante ainda sobre esse povo, se a Raíza conseguir colocar na tela aí, eu achei incrível, porque quando eu meditei nessa palavra, foi inevitável eu aqui ficar pensando que esse povo que se afastou do Senhor, e agora está lá, e aí, ia ficar tudo por conta de Deus, o povo não tinha que fazer nada. Quer dizer que é assim, mas aí eu encontrei esse versículo que diz, olha, diga para eles, para o mesmo povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Amém? Você está vendo como é que é esse Deus? Por isso que a crentalhada vive falando que Deus é fiel. É por isso, porque ele é mesmo. Porque ainda que a gente seja infiel, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele tem sobre a nossa vida. Sabe o que significa isso para concluir? Que todos os que estão aqui estão debaixo da graça do Senhor. Se você tem uma aliança com este Deus, se você sabe que o sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus é um sangue de aliança, é um sangue que representa uma ligação, significa a presença de Deus em nossa vida. Se você sabe de tudo isso, não tem nada que possa te vencer, não tem tempo que possa te destruir. E por mais que você tenha errado, por mais que você tenha desistido de você mesmo, e principalmente desistido do Senhor, mesmo que a tua situação seja essa, de um tição tirado do fogo, saiba que Ele continua amando um tição tirado do fogo, e Ele continua fazendo de um tição tirado do fogo algo que só Ele pode fazer. A restauração, o recomeço, é o que o Senhor tem para nós. Eu peço que a igreja fique de pé. Quero, diante de uma palavra como essa, num dia em que aqui estamos e podemos entregar o nosso momento, podemos entregar o que temos vivido inteiramente nas mãos do Senhor. Nós podemos crer num Deus que não tem cobrado nada de nós. Eu poderia perguntar o que o Senhor requer de ti. Você acha que é o teu dinheiro? Você acha que é o teu serviço? Você acha que é o teu tempo e a tua capacidade? Tudo o que disto que eu falei você entregar ao Senhor será para honrar este Deus que é fiel e merece a nossa fidelidade. Amém? Pode dar um glórias a Deus por isso aí. O Senhor merece a nossa fidelidade. Agora, quanto ao que nós precisamos dele, quanto a ter uma vida nas mãos dele, quanto a ser guiado por ele, o que nós precisamos? É estar ligados, aleluia, é estar ligado, não aguento, estar ligado nesta aliança. Então, se você tem esta aliança com o Senhor, se você sente que um dia Ele te chamou para fazer esta aliança com Ele,
E por alguma razão, você está aqui nessa noite dizendo assim: minha vida precisa ser reorganizada, reconstruída. Eu quero a presença do Senhor. Eu sou uma nova Jerusalém nesse tempo e eu não vou abrir mão disso. Eu não estou aqui neste mundo somente para passar um tempo e para sofrer as consequências de um mundo que não tem amor, de um mundo que jaz no maligno. Não é isso que diz a palavra? O mundo jaz no maligno. Sabe aonde que você encontra essa plaquinha do aqui jaz? Você sabe? Aonde? Eu estou ouvindo aí muita gente dizer no cemitério. É isso mesmo. Lugar de jazer é no cemitério. E sabe o que significa isso? Significa que o mundo sem Deus é um grande cemitério. Como assim? Não vai ser difícil você entender, se você pensar que existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Estão como a mesma Jerusalém estava em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos. Por acaso quem são aqueles ossos? Diz a palavra do Senhor: não é toda a casa de Israel. Está falando do mesmo povo. E osso seco, para mim, irmão, é mais do que morto, é mortíssimo. Então esse mundo que jaz no maligno é um mundo de gente que precisa renascer, precisa nascer de novo. E esse Deus fiel, bondoso, poderoso, que não desiste de nenhum de nós. Eita, irmão, mas é um negócio tão difícil de entender. Como é que a gente desiste de Deus quando este Deus, que é todo poderoso, é o Senhor dos exércitos, o Senhor de todas as lutas, nunca desiste de nós, não desistiu de Jerusalém e não desiste de quem tem aliança com Ele. Amém? A única coisa que pode te levar à derrota é não ter uma aliança com Ele. Tem gente aqui que tem aliança com Deus? Tem? Bom, se tem gente que tem aliança com Deus, tem gente que recebe nesta noite uma promessa de restauração total. Chega do tempo de ser toco tirado do fogo. Aleluia. Porque o Senhor não te chamou para ser toco queimado. O Senhor te chamou para ser uma árvore que dá frutos. O Senhor te chamou para ser uma árvore que dá frutos. E todo aquele que está ligado na videira tem que frutificar. Então eu vou chamar aqui na frente para a gente orar. Gente que recebe esta palavra como uma palavra do Senhor para o teu coração. Não se preocupe em se expor. Porque se você quer saber, aquele Satanás que estava lá ao lado de Josué, ele anda em nosso derredor. Ele também está acompanhando a nossa vida. Ele também tem acusações para fazer a nosso respeito. Ele tem atingido corações e tem feito gente sofrer por causa disso. Tem gente sofrendo demais por causa disso. Mas nessa noite a palavra do Senhor vem dizendo que Satanás está repreendido pelo anjo do Senhor. Chega! Chega! É tempo de ter uma vida restaurada. Então sai do teu lugar, não lembre de nada não, vem para cá, chega mais aqui na frente.
se entrega nas mãos do Senhor, diz: Senhor, eu sou instituição, mas eu quero ser uma árvore boa, restaura a minha vida, Senhor, restaura a minha vida, troque as minhas vestes, Senhor, eu quero ter vestes limpas, eu quero ser recebido por esse Deus Pai, e é na casa do Pai que a restauração acontece. Que bom, tantos irmãos aqui na frente. Pode colocar aí a mão no teu coração. Pode colocar a mão no teu coração. Quero pedir a oração de toda a igreja sobre esses amados que aqui estão, porque a palavra do Senhor é sobre todos nós. E se aqui se apresentam aqueles que desejam essa restauração, eu tenho certeza, não porque eu estou pregando, mas porque esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E aquele anjo que estava presente naquela cena da visão de Zacarias, esse anjo do Senhor está aqui em nosso meio. Aliás, o próprio Senhor Jesus, representado por aquele anjo do Senhor naquele tempo, diz a palavra que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele ali estará. Então nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e ele está aqui entre nós. Sabe o que ele vai fazer, meus irmãos? Sabe o que ele vai fazer por você? Primeiro, ele vai repreender Satanás. Segundo, vai falar ao teu coração. Terceiro, vai trocar as tuas vestes. Ele vai fazer isso por você. Amém? Então, se você crê, receba esta oração. Senhor Pai, amado nosso, que estás no céu, mas que deixou o teu Espírito Santo entre nós. Aliás, a igreja é a morada do Espírito Santo, e nós estamos sentindo o teu agir, nós estamos sentindo o teu trabalhar nessa noite. A tua palavra é poderosa em nossas vidas, porque em tantos momentos nós agimos como Jerusalém, nós também não compreendemos os processos, nós achamos que podemos decidir tudo sozinhos, que não precisamos de um Deus, que nós somos como a Babilônia, como a Pérsia, como a Assíria, como o Egito. Não, mas nós não somos. Por quê? Porque nós somos o povo escolhido, nós somos um povo diferente. Sim, nós somos um povo que erra, Jerusalém errou. Nós somos um povo que sofre, Jerusalém sofreu. Mas nós somos um povo que jamais fomos esquecidos pelo Senhor. Oh meu Deus, que bom receber a tua palavra, que bom poder estar aqui, Senhor, na tua casa nesta noite, e ter aqui os meus irmãos, dando passos em tua direção, de braços abertos, e sei que serão recebidos pelo Senhor, que é uma noite de alegria, que a casa espiritual está feliz, porque tem a tua presença, e porque está recebendo do Senhor um poder de restauração, uma promessa de recomeço. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Deus querido, que o Senhor esteja com cada um destes meus irmãos, transformando toda a situação ruim, trabalhando para que eles sejam aquela árvore que dá frutos, não somente bonita e vistosa, mas também que produz. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, para retirar, para curar as queimaduras espirituais. Vem, Senhor, para fortalecer o meu irmão, não somente dando o perdão por seus pecados, mas sobretudo dando força para que permaneçam firmes debaixo da graça do Senhor, conscientes, não somente convencidos, mas convertidos em tuas mãos. Gente que está nascendo de novo, nascendo da água e do Espírito, para que
todas as coisas passadas fiquem para trás, que o tempo da escravidão, que o tempo de servir Nabucodonosor, no tempo de servir Faraó do Egito, já passou, já cansou, já foi. Estas vestes sujas serão recolhidas nesta noite. Satanás não mais terá o poder de acusar, porque a voz de Satanás será tirada, será removida pelo poder do Senhor. E somente a voz do anjo, somente a voz do Senhor Jesus, somente a voz do Pai, que ao ver o meu irmão e a minha irmã aqui, já está dando ordens aos seus anjos para trazer uma roupa nova, uma roupa de honra. É a roupa do recomeço, é a roupa da volta, é a roupa que glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu Pai, que uma palavra como essa não vem apenas para dizer o que nós temos que fazer, e nós já sabemos, é tão somente voltar, mas sobretudo é para anunciar as coisas que é o Senhor quem tem poder para fazer. É o Senhor quem tem poder para nos dar, Deus querido, ainda que a gente não compreenda como isto pode acontecer, ainda que a gente não veja forças em nós, ainda que os meus irmãos que estão aqui, que deram um passo diante do teu altar, estejam aqui, Senhor, sem compreender perfeitamente o que o Senhor vai fazer. Mas eu, em nome do Senhor Jesus, diante da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, eu quero declarar aqui, Deus querido, na confiança que tenho, pela autoridade que o Senhor nos deu, que vem da tua palavra, Pai, eu quero aqui profetizar, que na vida dos meus irmãos que aqui estão, uma restauração inacreditável, um agir, um mover invisível, que ainda que seja inexplicável, está sendo derramada sobre a vida deles, que eles possam sentir isso no amanhã, que eles possam ver cores novas, que possam ter em suas bocas um cântico novo, que honra e glorifica ao teu nome, que todas as coisas passadas fiquem de fato para trás, porque somos criaturas novas nas tuas mãos e que vivemos debaixo do teu poder. Por tudo o que o Senhor tem feito e já por tudo que vai fazer, eu te glorifico e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, para confirmar, digam juntos a uma só voz, em